Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação sobre o Vale de Ossos Secos. Uma pregação que se baseia aqui no livro de Ezequiel. Porém, para começarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 14, que é onde iremos começar. Eu queria que você pensasse na visão dele. Você, como um exilado, e Deus lhe dá essa direção, e que no início do ministério de Ezequiel, o Espírito decidiu transportar ele até um novo lugar. Ele transportou até um rio, e ele passou por aquele rio e se assentou no meio daqueles cativos desanimados. Mais tarde, em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3, vemos que, por meio de visões, Ezequiel ele é levado até Jerusalém. Ezequiel, capítulo 11, do 1 e o 24, nós vemos que a porta do templo ele foi levado de volta à Babilônia. Nessa passagem, o Espírito conduziu Ezequiel até um vale de ossos secos. Secos pelo sol, e eles foram espalhados pelo chão. Eram esqueletos de cadáveres, e que muito tempo já haviam sido decompostos. E isso era um fato, uma constatação óbvia, porque leva muito tempo para o corpo ele se desintegrar, restar apenas os ossos. E era um fato que os animais da época eles iriam atrás daqueles ossos, daquela carne, principalmente de corpos ali jogados. E Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, ele vai trazer que todos aqueles ossos são de pessoas que haviam sido aniquiladas. E também, no versículo 10, ele vai trazer a ideia que possivelmente eram do exército judeu. O Senhor, então, ordenou para que Ezequiel, vendo aqueles ossos todos ali, aquele vale. Imagina você, um humano. Só imagina na sua cabeça, você estar aqui, perto de um local, e tem ossos pairando por aí, ossos de pessoas, cadáveres. Pessoas que já morreram e foram brutalmente aniquiladas. Mas o Senhor te ordena andar por esse caminho. E principalmente para notar o quão seco aqueles ossos estavam. Ezequiel, ele já tinha profetizado para os montes, para as florestas, e agora ele vai profetizar para ossos mortos. Sim, você não ouviu errado. Ele vai profetizar agora para ossos mortos. Simplesmente parece não ter lógica. Mas a palavra de Deus, como é dito em Hebreus, é viva e eficaz. Ela não tem apenas vida, mas ela dá a vida. Esse é o ponto que nós temos que observar. Principalmente que em João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: as palavras que eu vos tenho dito são de espírito e são vida. Portanto, eu queria trazer para vocês, irmãos, 4 lições que podemos aprender aqui
em Ezequiel, neste quesito do vale de ossos secos. Primeira coisa, você precisa se posicionar para Deus te levar aonde Ele quiser. Quando Ele vem e fala aqui, versículos 1 até 3. Veio sobre a mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viveu estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Perceba as palavras. Me fez sair, me pôs, me fez passar. Deus, Ele estava guiando Ezequiel. Não era Ezequiel. Por ali ele estava curioso. Ossos secos. Meu Deus. Não. Deus estava lá guiando Ezequiel. Deus queria que Ezequiel seguisse para onde ele estava mandando. Isso só foi possível porque Ezequiel estava posicionado. Ele estava lá, pronto. E ele estava na brecha com quem estava dizendo, estou aqui. Eis-me aqui. Você quer ser usado por Deus? Eu lhe pergunto. Então, se você quer isso, você tem que deixar Deus guiar a sua vida. Não é você quem manda. É Deus que tem o controle da sua vida. Então eu te pergunto. Deus tem o controle da sua vida? Ele tem a direção? Se Ele te mandar fazer alguma coisa, se Ele mandar, Edward, Lucas, cristão, vá, siga para frente, volte para trás, vire à esquerda. Ou se Ele te pedir fazer alguma coisa, você vai fazer? Por conta disso, eu quero que vocês pensem na sua vida se você entregou a sua direção a Cristo e se você está posicionado para receber o propósito de Deus em sua vida. E no versículo 4, mesmo que ossos secos, se Deus mandou, Ele profetiza. Versículo 4. Profetiza sobre estes ossos. E diz eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus, Ele pode provar nossa fé. Isso é óbvio. Porque imagina aqui, você ter que pregar para um monte, para uma floresta, para ossos. Parece um conceito absurdo. Ossos são ossos. Não são pessoas vivas. Para que eu vou pregar para um osso? Para quê? Qual é a razão de eu pregar para um osso que nem sequer está vivo, nem se mexe, não fala, não pensa? Porém, ele prova que ele nos leva diante de situações que os nossos olhos não veem solução. Mas, é óbvio, Ele é Deus. Ele pode tudo e sabe como fazer tudo. Ou seja, só precisamos confiar e obedecer. Do resto, Ele se responsabilizará. Tudo tem um propósito. E você até talvez diga, mas não tem mais jeito. Aqui não tem mais o que fazer. Acabou. Contudo, eu lhe digo, não importa o que você diz ou pensa,
O importante é quem disse. E quem disse é o Todo-Poderoso. Não tenha o que Deus não possa fazer. Não existe essa de ossos secos. Só porque são ossos. Que ele não possa fazer em um estralo que essas pessoas, esses ossos, meros ossos, que são jogados sem nenhuma solução. Ninguém sabe de quem nem são esses ossos. Mas Deus, se Ele quiser, Ele revive. Ele revive. Aqui, ó. Pronto, todos os ossos estão juntos, com fibras, músculos, órgãos, tudo. Então você apenas precisa crer e obedecer. Se Deus mandar profetizar, profetize. O Senhor sempre cumpre o que prometeu. Então, profetize. Ademais, quando você profetiza o que Deus manda, um movimento começa a acontecer. Versículos 5 até o 8. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Quando obedecemos a ordem de Deus e profetizamos segundo a sua vontade, algo começa a acontecer. A palavra de Deus tem o poder para mudar o cenário. Então, para aquela coisa absurda de você profetizar para ossos, Deus tinha um propósito. Pessoas poderiam facilmente dizer: Deus, você está maluco? Para que eu vou pregar para ossos? Para que eu vou profetizar para ossos? Qual é a razão? E você iria duvidar de Deus. Você não iria seguir a ordem dele. Você ia ficar reclamando, duvidando, esquecendo de quem Deus é. Portanto, basta profetizarmos com fé, pois, se Deus mandou, algo vai acontecer. Sob essa óptica, não temos que dizer que o Senhor te ordenou. Não precisa. Você só precisa fazer. Deus faz um rebuliço se for preciso. Mas quando Ele coloca as coisas no lugar, Ele realmente coloca. Apenas profetize. Faça segundo a ordem de Deus. Se Deus fala, não restará pedra sobre pedra, é porque não vai. Se Ele quer que você profetize para ossos, profetize. Daqui mesmo, Ele criou daqueles ossos jogados, que ninguém sabia de quem era. Ele fez criar carne, e já estavam lá, vivos. Bem como eu quero continuar para a nossa quarta e última lição. Continue profetizando que onde há morte, um grande exército se levanta. Versículo 9 até o 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem.
Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Irmãos, ossos se tornaram soldados novamente. Aqueles corpos que já se decomporam, aquilo que parecia ridículo, agora tinha um propósito. Deus continua dizendo para Ezequiel profetizar. Ele não mandou Ezequiel parar, só porque tinha os corpos. Ainda faltava a alma. Ainda faltava coisas. E dessa vez, ele profetizou o sopro do Espírito sobre ossos secos. Sobre ossos secos. Ele profetizou. O que acontece é sobrenatural. É só vocês lerem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Há algo mais impressionante do que isso? Um vale de ossos secos, agora com pessoas, um exército em extremo. O que antes agora era só ossos sem vida, sem nada. Agora são homens, pessoas, soldados. E não é poucos aqui não, só alguns ossos, não. É um grande exército. Uma coisa absurda se tornou algo grande. Do nada, de ossos, sem sentido, de pessoas que ninguém conhecia. Deus fez prover. Deus mudou aquele contexto. Então, profetize. Não pare de profetizar. Sempre começa com aquele pequeno ruído. Aquela pequena frase. Depois vem o movimento. E, por fim, a multidão cheia se levanta. As pessoas ao seu redor, elas se levantam. E elas ficam... Que pregação, Edward. Eu quero me converter. Então você precisa profetizar, propagar a palavra. Se o Senhor tem permitido que você tenha visto esta pregação, eu quero que você se pergunte, você sabe o porquê? Porque Ele quer trazer a vida sobre a morte. Ele quer te fazer levantar para um grande exército. Mas isso parte de você. Sim, você mesmo. Você precisa profetizar. Você quem tem que trazer aqueles ossos. Você quem tem que fazer-os erguer. Assim como Ezequiel. Deus te faz levantar hoje da sua cama para você profetizar. Para você trazer vida para aquelas pessoas. Para você profetizar sobre a vida. Para trazer o Espírito para aquelas pessoas que não têm mais. Você é sal na terra, luz neste mundo. Então profetize. Não se contente a olhar para aquelas pessoas que ficam na escuridão e você apenas aqui ignorando. Não, traga a luz. Como profeta de Deus, abra sua boca e profetize sobre a vida. Traga vida para aquelas pessoas perdidas. Traga esses cordeiros para dentro da igreja. Traz essas pessoas para poderem ver a grandiosidade de Deus. Para elas poderem abraçar o Criador e ter a chance de ir para o céu. As palavras, elas vêm direcionadas de Deus. Tem um poder no mundo que é espiritual e você nem imagina. Por isso, hoje eu desafio você, cristão, que está vendo isso aqui agora, a se levantar e propagar a mensagem de Deus. Bem-aventurado é você que faz isso. Se prepare para ver Jesus
fazendo o sobrenatural acontecer na vida dessas pessoas. Pessoas se levantarão para Deus. Você fará diferença no âmbito que você está. Ministérios serão restaurados. Famílias se reconciliarão. Em nome de Jesus, profetize a falência do mundo das trevas. Em nome de Jesus, profetize almas sendo salvas e o céu sendo povoado. Irmãos, está na hora, o tempo é curto. Deus bate na porta. Deus está batendo na porta agora. Por que você, escutando este barulho, não quer, neste exato momento, aceitar a Deus? Ele continua batendo. E Ele não vai desistir de você. E você tem que trazer os seus amigos. Traga os seus parentes, seus familiares. Propague. É importante. É necessário. Venha, vamos orar comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, assim como você permanece batendo na porta, Senhor, que você possa trazer essas pessoas para que elas ajam exatamente como Ezequiel. Que elas possam olhar e elas ficarem impressionadas. Que elas possam ficar impressionadas ao ouvir a palavra de Deus. Que essas pessoas que estão vendo a pregação, que elas possam parar de ter medo. Que elas possam continuar. Eu queria pedir, Senhor, que você possa incendiar, Senhor, o coração dos nossos irmãos, Senhor. Que você possa fazer com que eles olhem, que eles vão e que eles procurem, Senhor, a Ti, que eles possam trazer, Senhor, cada vez mais pessoas, mais pessoas. Ezequiel, ele teve um trabalho ainda mais difícil. Teve que pregar para montes, florestas, ossos, coisas que pareciam absurdos, Senhor. Então por que essas pessoas não podem simplesmente trazer outras pessoas, Senhor? Que eles possam, Senhor, seguir a Tua direção, Senhor. Que eles possam estar posicionados, preparados para quando você quiser trazer eles, que eles possam já estar lá, para só seguir as suas ordens. Que eles possam crer e ter confiança em Ti, Senhor. Para que eles possam vir, chegar nas pessoas e profetizar para aquelas pessoas que estão nas trevas, aquelas pessoas que não sabem nada de Cristo, que eles possam alcançá-las, que eles possam chegar e trazer almas para Jesus. Isso é muito importante, Senhor, que você possa incendiar o coração de cada uma delas, que você possa lembrar que eles são sal e luz neste mundo, que eles não vieram para se misturar com o mundo, Senhor. Que eles vieram para ser diferentes. Eles não são deste mundo. Então incendeia cada um deles, Senhor, e faz a Tua vontade acerca de cada um deles. Portanto, Senhor, seja feita a Tua vontade em Teu santo nome. Amém.